A menina enterrou uma boneca com vestido vermelho. 3 semanas depois, um cadáver com vestido vermelho foi encontrado. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Clara era uma mãe solteira que, após se divorciar do marido, levou sua filha pequena, Lúcia, para viver em um bairro tranquilo nos arredores de Belo Horizonte. Apesar de não ter parentes na região, Clara decidiu recomeçar a vida, trabalhando na biblioteca da vila para sustentar a filha. Ela sempre se esforçava para criar uma vida pacífica para Lúcia, mesmo carregando em seu coração dores que jamais poderia esquecer. Lúcia, uma menina de 7 anos inteligente e travessa, adaptou-se rapidamente à nova vida. Sempre curiosa, gostava de explorar o mundo ao seu redor e adorava brincar no jardim de casa. A casa delas ficava no fim da vila, próxima a um pomar de amendoeiras. As árvores altas, com folhas douradas no outono, criavam um ambiente mágico e misterioso. O jardim não era grande, mas Lúcia sempre encontrava alegria em suas brincadeiras imaginativas. Numa tarde de outono, quando as folhas caíam como borboletas douradas, Lúcia entrou correndo em casa com um olhar entusiasmado. Mamãe, eu quero enterrar uma boneca no quintal, disse ela, segurando uma bonequinha vestida com um vestido vermelho. Clara olhou para a filha, um pouco surpresa, mas não pensou muito sobre isso. Lúcia sempre inventava brincadeiras estranhas, muitas vezes envolvidas em sua rica imaginação, e Clara não costumava se preocupar com isso. Tudo bem, meu amor. Se você quiser enterrar a boneca, vá em frente, respondeu com um sorriso carinhoso. Ela observou a filha sair para o jardim e voltou ao seu trabalho dentro de casa. Lúcia rapidamente se dedicou à sua tarefa. Encontrou um canto no jardim próximo ao tronco de uma amendoeira, onde as folhas douradas caíam como um tapete. Colocou a boneca de vestido vermelho no chão, pegou uma pequena pá e começou a cavar. Enquanto enfiava a pá na terra, murmurava palavras como se estivesse realizando um tipo de ritual. Cada frase parecia carregar um poder misterioso que Clara desconhecia. Mamãe nunca vai entender, Lúcia sussurrou, enquanto continuava a cavar e, em seguida, cobrir o pequeno buraco onde enterrar a boneca. Algumas vezes, ela olhava para trás, em direção à mãe, como se buscasse alguma aprovação em seu olhar. Mas Clara, naquele momento, estava distraída, concentrada em seu trabalho na biblioteca. Deve estar brincando de alguma coisa, Clara pensou consigo mesma, sem imaginar as ações estranhas que sua filha estava realizando. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol atravessaram a janela, ninguém percebeu que algo estranho estava começando a acontecer. Durante as 3 semanas seguintes, nada mudou no jardim de Clara, além da habitual tranquilidade. Mas havia algo estranho que ninguém na vila conseguia explicar. Um cheiro horrível e estranho começou a aparecer todas as manhãs. Não era cheiro de lixo ou de animal morto, mas um odor pesado, repulsivo. Esse cheiro fazia muitos moradores franzirem o rosto, tentando descobrir sua origem. Um dia, quando o mau cheiro se tornou insuportável, os vizinhos decidiram agir. A sensação de incômodo os forçou a fazer algo. Ligaram para a polícia, relatando o odor estranho e pedindo que verificassem o jardim. Clara tentou explicar que poderia ser adubo ou algum animal morto no terreno, mas a curiosidade da comunidade era incontrolável. No dia seguinte, a polícia apareceu. Uma equipe de 3 policiais começou a investigar o pequeno jardim. Lúcia, como de costume, brincava ali perto, sem entender o que estava acontecendo. Clara observava os policiais, confusa, sem saber por que estavam se envolvendo em algo que lhe parecia tão trivial. Um dos policiais começou a cavar ao redor do local onde Lúcia havia enterrado a boneca. E então, o mais horrível aconteceu. Em vez de encontrar apenas a boneca, como Lúcia havia dito, eles descobriram o corpo de uma mulher jovem, vestida com um vestido vermelho, já em estado avançado de decomposição. O mau cheiro agora era mais evidente do que nunca, e todos ao redor ficaram horrorizados. Lúcia ficou paralisada, olhando fixamente para aquela cena inacreditável. Eu só enterrei a boneca, e disse baixinho, com a voz trêmula. Eu não sei o que está acontecendo. A menina apenas ficou ali parada, sem conseguir entender como um corpo havia aparecido no quintal de sua casa. Clara, em choque, ficou pálida, mas tentou manter a calma.
Ela só estava brincando, disse aos policiais, mas o olhar das pessoas ao redor havia mudado. Já não havia mais compaixão nos olhos deles, apenas desconfiança. Os repórteres logo apareceram, e a imprensa começou a noticiar o caso da boneca vermelha, um crime estranho e sem precedentes em Vale Azul. A comunidade rapidamente se voltou contra Clara. Amigos antigos começaram a se afastar dela e de Lúcia, ou ninguém mais queria manter contato com mãe e filha. Tudo piorou quando Clara foi suspensa do trabalho na biblioteca, onde havia trabalhado por muitos anos. As coisas começaram a desmoronar, e Lúcia, de uma menina alegre, passou a viver isolada. Colegas de escola começaram a zombar dela, chamando-a de filha da assassina, e ninguém mais queria brincar com ela. Seu Ernesto, um senhor que vivia há muitos anos na vila, também começou a demonstrar um interesse estranho pelo caso. Ele era um homem idoso, vivia sozinho e sem família. Todos os dias caminhava pela vila e gostava de parar perto do jardim da casa de Clara, especialmente quando Lúcia estava brincando. O olhar dele às vezes era inquietante, e muitos moradores começaram a se perguntar sobre as conversas que ele tinha com Lúcia. Apesar de Clara perceber algo estranho no comportamento de seu Ernesto, ela não sabia o que fazer. Sentia que não tinha provas suficientes para levantar suspeitas. Mas isso só aumentava sua ansiedade e insegurança. Enquanto isso, ela fazia de tudo para proteger Lúcia das críticas e do isolamento imposto pela comunidade. Clara sabia que esse caso não apenas a ferira emocionalmente, mas também prejudicara profundamente a vida de sua filha. Tudo estava envolto em mistério, e ninguém conseguia entender a verdade por trás da morte estranha de uma mulher e da boneca vermelha que Lúcia enterrara no jardim. A polícia não demorou a identificar a mulher encontrada no quintal. Após realizar testes de DNA, foi anunciado que a vítima era Verônica Oliveira, uma mulher de 24 anos que trabalhava como garçonete em uma cafeteria da vila. Verônica havia desaparecido 3 semanas antes, e ninguém na vila sabia nada sobre seu sumiço. A descoberta do corpo no jardim de Clara tornava tudo ainda mais estranho e incompreensível. Ninguém na vila conseguia explicar por que Verônica apareceu ali, nem por que ela havia sido assassinada de forma tão brutal. Mas, à medida que os primeiros resultados da investigação foram divulgados, uma verdade assustadora começou a emergir. Segundo a polícia, Verônica apresentava sinais de ter sido morta em um acesso de raiva, e o fato de seu corpo ter sido enterrado indicava que o assassino tentará ocultar o crime. Lúcia, embora ainda fosse apenas uma garotinha, sentia que havia algo estranho em relação a Verônica. Ela não conhecia bem aquela mulher, mas em seus sonhos estranhos, a imagem de uma mulher vestida com um vestido vermelho sempre aparecia. Lúcia não conseguia entender aqueles sonhos, mas sentia, no fundo do seu coração, que existia alguma conexão entre ela e aquela mulher. A polícia continuava investigando, mas não encontrava qualquer indício de que alguém tivesse invadido a casa de Clara. Então, como o corpo de Verônica foi parar no jardim dela? Porque todos os vestígios ao redor pareciam apontar para o jardim de Clara, um lugar que todos pensavam ser apenas o espaço de brincadeiras de uma criança com sua boneca. As perguntas rodavam sem parar na mente dos investigadores. Os vizinhos de Clara, ao saberem da identidade da vítima, começaram a comentar sobre o passado dela. Todos sabiam que Clara havia vivido longe por 10 anos antes de retornar a Vale Azul após a morte do marido. No entanto, ninguém sabia ao certo o motivo de seu retorno à vila, e parecia haver um mistério relacionado ao seu passado que ninguém ousava questionar. Boatos começaram a se espalhar, e a comunidade passou a desconfiar de Clara. Alguns sussurravam que ela talvez soubesse algo sobre a morte de Verônica, mas estava escondendo. Essas palavras só pioravam ainda mais a situação. Seu Ernesto, o velho vizinho de Clara, também começou a demonstrar um interesse estranho pelo caso. Ele frequentemente passeava pela área do jardim da casa de Clara, e às vezes olhava para Lúcia com um olhar muito difícil de interpretar. Embora ele fosse um morador antigo da vila e aparentemente não tivesse qualquer ligação com o caso, seus comportamentos só aumentavam a preocupação de Clara. Numa tarde, enquanto Clara arrumava a casa, ela viu seu Ernesto parado perto da cerca, olhando fixamente para Lúcia, que brincava no jardim. O olhar dele parecia refletir pensamentos que ninguém conseguia decifrar. Um incômodo profundo tomou conta de Clara.
Ela não tinha coragem de confrontá-lo diretamente, mas toda vez que cruzava com aquele olhar, sentia uma inquietação dentro de si. A sensação de inquietude de Clara aumentou ainda mais quando percebeu que seu Ernesto tinha um caminho particular que levava de sua casa até a rua atrás do jardim dela. Com certeza, ele poderia se aproximar do jardim sem que ninguém percebesse. Ela se perguntava se ele poderia ter algo a ver com a morte de Verônica. Mas também sabia que não havia nenhuma prova concreta para acusá-lo. No entanto, o sentimento estranho não saía de sua mente. Mesmo com a comunidade virando as costas para ela, Clara estava determinada a proteger sua filha e descobrir a verdade por trás do caso. Enquanto os vizinhos se afastavam, Clara não conseguia parar de pensar nas estranhezas que envolviam tudo aquilo. Começou a observar com mais atenção todos os movimentos de seu Ernesto e de outras pessoas, esperando encontrar alguma pista que pudesse ajudá-la a esclarecer o caso. Numa noite silenciosa, quando tudo já estava mergulhado na escuridão, Clara decidiu fazer algo que não queria, mas sabia que precisava fazer para proteger sua filha. Ficou de pé junto à janela e observou seu Ernesto à distância. Tinha certeza de que ele escondia alguma coisa. Com seus gestos estranhos e aquele olhar, Clara sentia que ele podia ser a única pessoa que conhecia a verdade que todos pareciam querer ocultar. Ela tentava não se deixar cair no desespero, mas tudo parecia envolto em névoa. Ninguém na vila acreditava nela, e ela não conseguia fazer nada para provar sua inocência. Enquanto isso, Lúcia, a menina inocente, percebia a diferença na forma como os outros a tratavam. Olhares maldosos e palavras cruéis a faziam sentir-se mais sozinha do que nunca. Os acontecimentos estranhos continuavam, e Clara não podia desistir. Sabia que, se quisesse proteger sua filha, precisaria descobrir a verdade. Mas será que essa verdade a colocaria em perigo ou a ajudaria a esclarecer tudo? As noites sem dormir se tornaram um tormento para Clara. Desde o acontecimento assustador no jardim, quando o corpo de Verônica foi descoberto, Clara sentia que já não era mais a mesma. Todas as noites era atormentada por sonhos estranhos que nem ela mesma conseguia entender. Às vezes, achava que ouvia sussurros no vento, ou outras vezes, passos apressados, como se alguém estivesse se movendo furtivamente ao redor da casa. Mas os pesadelos de Lúcia eram ainda piores. Todas as noites, a menina de 7 anos não conseguia dormir tranquila. Esses sonhos haviam começado desde o incidente no jardim, e não havia sinal de que fossem parar. Lúcia não sabia explicar o que via, mas toda manhã, ao acordar, contava para a mãe sobre os sonhos em que sempre via um homem misterioso cavando o jardim à noite. Ela via a escuridão, os carros pretos reluzentes indo embora depois. Todas aquelas imagens estavam nítidas em sua mente, mesmo que não houvesse explicação para elas. Clara sentava ao lado da cama de Lúcia todas as noites, ouvindo a filha contar. A menina não parava de falar sobre aqueles sonhos estranhos, os olhos arregalados, o olhar fixo no vazio à sua frente. Mamãe, tem alguém procurando alguma coisa debaixo da terra, dizia Lúcia na escuridão, com a voz trêmula. Eu vi o carro preto, e aquele homem, e ele cava sem parar, mas não sei o que é. Clara abraçava a filha com força, sentindo claramente o medo que envolvia a menina. Está tudo bem, Lúcia. São apenas sonhos. A mamãe vai te proteger, sussurrava Clara, mas, no fundo, a sensação de inquietação não desaparecia. Ela sabia que sua filha não era do tipo que inventava coisas assustadoras. Talvez aqueles sonhos estivessem, de fato, ligados aos acontecimentos estranhos do jardim. A angústia aumentou quando Clara percebeu que não era apenas Lúcia que estava sendo assombrada. Ela mesma começou a sentir que havia algo estranho acontecendo ao seu redor. Um desconforto tomou conta dela quando notou uma câmera antiga no fundo do jardim, algo que ela já tinha esquecido havia meses. Aquela câmera estava quebrada há muito tempo, mas naquele dia, ao olhar para ela, Clara teve a sensação inexplicável de que estava sendo observada por alguém de algum lugar. Essa sensação a fez estremecer. Sem poder permitir que sua filha continuasse vivendo com medo, Clara decidiu agir. Sabia que precisava descobrir a verdade, encontrar quem ou o que estava deixando Lúcia tão assustada. Mas, para isso, teria que fazer algo que ninguém esperava. Ela decidiu mudar sua estratégia.
Clara instalou uma câmera nova, colocando-a no mesmo lugar da antiga, e não contou a ninguém, nem mesmo para Lúcia. Queria observar o que estava acontecendo no jardim, na esperança de encontrar alguma pista sobre os sonhos da filha e os eventos estranhos que vinham acontecendo. Todas as noites, Clara ficava acordada, sentada diante da tela, observando cada movimento no jardim, esperando descobrir algo. Mas, na primeira noite, nada aconteceu. Clara não desistiu. Ela continuou sentando noite após noite, os olhos cansados, mas sem ousar dormir. Ela não podia se dar ao luxo de descansar enquanto sua filha ainda era assombrada por aqueles sonhos. Eu não vou deixar você sentir medo de novo, Clara murmurava para si mesma. Mas algo dentro dela não conseguia se acalmar, como se um perigo invisível estivesse à espreita na escuridão. A segunda noite passou, e ainda assim nada de relevante aconteceu. Mas, na manhã seguinte, quando Clara acordou e revisou as gravações da câmera, ela descobriu algo. Uma marca de pneu tênue próxima à cerca do jardim, levando até a estrada nos fundos da casa. Um aperto tomou conta de seu peito. Aquilo não era marca de animal nem de pedestre. Era claramente o rastro de um carro. E levava até uma trilha nos fundos da propriedade, um caminho pouco conhecido pelos moradores. Clara decidiu seguir esse rastro em silêncio, sem contar a ninguém. Caminhou até o fundo do quintal, olhando para a trilha que levava para fora. Isso a fez lembrar de seu Ernesto, o homem estranho que morava por perto. Ele tinha uma passagem particular que dava acesso àquela estrada. Antes ela pensava ser apenas coincidência, mas agora, ao ver aquela marca, Clara não podia mais afastar a suspeita de que ele estava de alguma forma envolvido no que estava acontecendo. A dúvida sobre seu Ernesto começou a se instalar na mente de Clara. Ela investigou mais sobre o passado dele e descobriu que ele fora mecânico, vivia sozinho. Sem família, sem amigos próximos. Um homem solitário. Clara não conseguia ignorar como esses detalhes pareciam se encaixar com os sentimentos que tinha em relação a ele. Toda vez que se cruzavam, os olhos de seu Ernesto pousavam sobre ela e sobre Lúcia com uma curiosidade estranha. Clara não sabia explicar por que ele parecia tão interessado nelas. Apesar de não ter nenhuma prova concreta, a sensação de inquietação em Clara só aumentava. Será que seu Ernesto sabia algo sobre a morte de Verônica? E sobre os sonhos perturbadores de Lúcia? Será que ele estava envolvido de alguma maneira? Clara não sabia, mas sentia que estava mais perto da verdade do que nunca. A angústia se intensificava a cada vez que ela pensava na marca de pneu que havia encontrado na manhã anterior. Aquelas marcas a haviam levado até a trilha pouco conhecida nos fundos da casa. Isso desencadeava uma série de perguntas em sua mente, perguntas que não tinham respostas fáceis. Será que aquele carro tinha algo a ver com seu Ernesto? Ela não sabia ao certo, mas o instinto materno não permitia que ignorasse aquele indício. Clara decidiu que não se deixaria vencer pela dúvida. Ela não podia apenas esperar. Aqueles rastros podiam levá-la à verdade, e se não agisse logo, talvez não conseguisse proteger sua filha. Naquela noite, quando a escuridão caiu sobre o jardim mais uma vez, Clara decidiu seguir discretamente as marcas dos pneus. Não contou a Lúcia sobre seu plano, pois não queria assustar ainda mais a menina. Lúcia ainda não havia superado os pesadelos com o homem e o carro preto. Aqueles sonhos a deixavam em pânico e sem conseguir dormir. Clara pegou uma lanterna e saiu silenciosamente para o jardim. Seguiu os rastros quase apagados com passos cautelosos, tentando não fazer barulho. Passou pela cerca onde cresciam rosas silvestres e seguiu até a trilha de terra que levava para os fundos. Aquele caminho era quase esquecido pelos moradores da vila. Depois de andar um pouco, Clara viu uma trilha de terra estreita que descia entre árvores densas. Um pressentimento incômodo tomava conta dela. Sua mente girava, cheia de pensamentos sobre seu Ernesto e os sinais que observara em seu comportamento. Mesmo sem provas, algo lhe dizia que precisava continuar. Então, avançou, seguindo a direção para onde os rastros a conduziam. Mais adiante, Clara começou a perceber que estava entrando em uma área desconhecida. Cada passo era tomado pela dúvida. De repente, parou. Um calafrio percorreu sua espinha.
Ela levantou os olhos e viu uma casa antiga, com a pintura descascada da porta de madeira, solitária no meio da noite. Parecia uma casa abandonada, e Clara teve certeza de que estava chegando a um lugar onde não deveria estar. Seus passos ficaram mais lentos, o coração batendo forte. Parou, pensando se devia continuar. Já estava muito perto da verdade, haveria volta? A sensação vaga que tinha antes sobre seu Ernesto agora se tornava mais forte e concreta. Ela ficou ali por um tempo, olhando para a casa antiga, e então decidiu seguir adiante. Clara se aproximou silenciosamente da casa. As sombras no jardim ao redor formavam figuras estranhas sob a luz fraca da lanterna. Ao se aproximar mais, ouviu um ruído vindo do interior da casa. Um arrepio subiu por sua espinha. Algo ali estava errado. Uma tensão tomou conta dela. Não conseguia desviar os olhos da casa, sem saber ao certo o que procurava. Seria ali que estava a verdade? De repente, ela ouviu um som vindo de trás. Um ruído leve a fez-se sobressaltar. Clara se virou rapidamente, e ficou paralisada. Uma figura surgia na escuridão, aproximando-se. No início, ela não conseguia distinguir quem era, mas quando a luz da lanterna revelou o rosto, reconheceu, era seu Ernesto. O olhar dele, como sempre, era frio, mas desta vez havia algo diferente. Não era a expressão de preocupação com Lúcia que ele costumava demonstrar. Era um olhar carregado de ameaça, como se ele soubesse exatamente o que Clara estava procurando. Ela teve a sensação de estar diante de um monstro que só agora começava a mostrar sua verdadeira face. "O que a senhora está procurando, Clara?" perguntou seu Ernesto, sua voz soando no silêncio gelado da noite. Clara ficou imóvel, tentando não demonstrar o pânico que a tomava por dentro. Só estava dando uma volta, respondeu, mas sua voz não estava firme. "Não tenho nenhuma má intenção." Seu Ernesto soltou um riso seco. "Nenhuma má intenção? Acha que não percebi? Está tentando descobrir a verdade, não está?" Clara não soube o que responder. Sentia que havia sido descoberta, e o medo começou a crescer dentro dela. Mas o que mais a apavorava era o olhar de seu Ernesto. Já não era mais um olhar curioso, era um olhar desafiador. "O que está procurando?" repetiu ele, desta vez dando um passo à frente. "Acha mesmo que pode encontrar a verdade? Não pense que é tão fácil assim, Clara." As palavras dele soaram como um aviso, fazendo Clara estremecer. Um calafrio percorreu seu corpo dos pés à cabeça. Ele sabia de tudo, e tudo o que ela estava tentando descobrir podia, na verdade, ser uma armadilha que ele havia armado há muito tempo. "A senhora não vai encontrar nada aqui", disse seu Ernesto, sua voz agora carregada de ironia. "A senhora não pertence a este lugar, Clara. Sua garotinha também não. Vocês nunca vão entender o que está acontecendo aqui." Clara não conseguiu mais suportar aquele olhar. Virou